Salve, salve galera, eu sou o Renato Eu sou o Felipe. e nós estamos hoje mais uma vez aqui no nosso Kotoku para falar sobre Bleach. O saudoso, talvez. Bleach. Um anime que por muito tempo foi um dos pilares, né? O conhecido como os três grandes, que eram One Piece, Naruto e Bleach, que seguraram a Shonen Jump por pelo menos uma década, eu acho, juntos, exatamente. né? E que foi o primeiro a desfalecer, digamos assim, e cair das graças do público. Porque assim, ó, pra quem não viveu essa época, eu e o Felipe somos... Um pouco de idade avançada. Exatamente. Nos anos 2000, nós tínhamos três grandes animes ali que praticamente... que começaram, pelo menos Naruto e Bleach começaram relativamente juntos, assim. Os três começaram perto da virada ali do milênio, né? E aí nós tínhamos praticamente Naruto, Bleach e o próprio One Piece crescendo juntos. Então nós tínhamos uma coisa que hoje dificilmente a gente tem dentro dos animes e que provavelmente vai ser difícil de estabelecer, é o quê? Três grandes obras crescendo e evoluindo juntas. Então E as três, elas concorriam porque uma coisa, pra quem não sabe, lá no Japão eles medem a popularidade muito das obras pra saber o que eles vão cancelar, o que eles vão renovar e tudo mais. E essas três, elas sempre estavam disputando o primeiro lugar. Tipo, trocava de arco de uma, ela subia para primeiro lugar de favoritismo, daí depois ia outra e as três ficavam balanceando o primeiro lugar ali por anos a fio. Não tinha quem chegasse ali, quem encostasse nos três grandes. Exatamente. E aí os três começaram juntos, né? Como você estava falando, perto do início do milênio. E aí eles sustentaram, eu sei que eles sustentaram a Shonen Jump por muito tempo, e os três eles tiveram adaptações de animes que são coisas que a gente cada vez está vendo menos, que são aquelas adaptações de anime que são contínuas, que não tem programação de ato, não tem programação de pausa de temporada, por mais que eles contem as temporadas, troquem às vezes até troquem estúdio, se não me engano. Sim. Eles mantêm o quadro de horário daqueles animes eram cativos, não importava qual a estação que fosse. Então eles eram as três principais obras, assim, tu assistia Naruto, tu assistia Bleach, tu assistia One Piece, eram os três principais, assim. E tu conseguia eternamente ter a comparação entre os três, assim, ó. Do tipo, esse arco tá mais legal nesse anime, esse arco tá mais legal nesse outro anime. Então, isso é uma coisa que hoje em dia dificilmente vai acontecer. Dificilmente tu vai ter, por exemplo, um adversário à altura, por exemplo, de um My Hero Academia, e que vai assim, ó, tipo, que a gente sabe que não vai se encerrar naquela próxima season, e vai continuar, e aí vai ter esse, e vai ter outro, e vai mudar o arco. Porque mesmo assim que tenham grandes obras, né, sendo adaptadas e tudo mais, por exemplo, My Hero Academia é uma delas, agora tá finalizando o Attack on Titan, daí teve... One Punch Man, que também tipo, é uma obra bem grande. Essas obras, elas são grandes, elas são tipo de impacto econômico, impacto cultural, mas elas não chegam nem aos pés do que era Bleach, Naruto e One Piece naquela época, porque tipo, eles faziam filler pra não deixar de ter o conteúdo no quadro de horários. Então eles encomendavam histórias que não tinham nada a ver com a história do mangá, só pra garantir que ia ter conteúdo pra galera olhar, de tão fanático que o pessoal era por essas obras. E isso é uma coisa que já não se vê mais. Tipo, quando termina o conteúdo, por exemplo, do mangá, o que os estúdios de animação fazem, eles param. Eles param, esperam, por exemplo, é só dar uma olhada em One Punch Man. Não é que
a gente não tá tendo mais temporada de One Punch Man, não é por causa que não fez sucesso. É porque não tem o conteúdo no mangá pra justificar uma temporada de animação. E é nisso que, tipo, os estúdios estão trabalhando agora. Naqueles 3 animes, era constante. Não importava, toda semana tinha um episódio novo. Se tinha a ver com a história principal do mangá, se era canônico ou não, aí era outros 500, mas sempre tinha. E aí, Bleach, como a gente já deu uma coisa, foi o primeiro, digamos assim, a cair um pouco, caiu bastante de popularidade, porque, como eu disse, eles fazem essas medidas de popularidade semanais, e Bleach foi o primeiro que foi decaindo, até um ponto que, infelizmente, a Shonen Jump achou que não se justificava garantir a existência do mangá, e deu um prazo para o Tite Kubo finalizar a história. Por isso também que muita gente vai concordar, eu acho, que o final da história de Bleach é meio corrido. Por causa que ele tipo, tava perdendo popularidade e meio que forçaram a mão do Tite, tem que finalizar. Então, nós vamos te dar até tal mês pra finalizar, tu tem tantas edições ainda, vai lá e termina a tua história. E foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Porque daí, pro pessoal, assim, talvez também que não tenha noção, assim, do que seria o aparato que Bleach construiu com o passar dos anos, assim, a gente pode dizer, assim como outros animes também grandes, como One Piece, Naruto, pro pessoal que, pra dar uma noção, assim, digamos, da profundidade, assim, que Bleach, ele tem tantas cenas, assim, icônicas e maravilhosas, assim, que provavelmente a gente vai se utilizar de alguns spoilers aqui, é inevitável a gente falar sobre as sagas, principalmente, falar sobre essa ascensão meteórica de Bleach, ao mesmo tempo da queda meteórica que ele teve, assim, a gente inevitavelmente vai entrar em algumas questões que vão ser spoiler, mas assim, pro pessoal ter uma noção, um anime que se sustenta por muito tempo na telinha, assim, e na telona, tanto na venda de mangá e tudo, ele precisa justamente, assim, manter as pessoas sempre à luz da novidade. E quando tu tem grandes competidores como você, isso te obriga a tu realmente produzir alguma coisa de qualidade. Sim. E Bleach, na minha opinião, assim, já entrando agora na história, falando um pouquinho eu acho que um pouquinho antes, vamos só dar um resumito básico para quem... A sinopse de Bleach. Exatamente, porque a gente já vai se empolgando. Exatamente. Então tá, Bleach conta a história de Ichigo, que em japonês significa morango, que é um jovem de cabelo laranja de 15 anos, algo assim, e que um dia... Ele sempre teve a capacidade de enxergar espíritos, alguma coisa assim. E aí, um dia ele encontra uma Shinigami, uma deusa da morte, uma ceifadora, que o encargo dela é cuidar do tipo da organização de como os espíritos vão para o pós-vida, digamos assim. E aí... Só que ele se insere nesse mundo, porque dá uma treta com a Rukia? Com a Rukia, que é uma das personagens principais, né? E ela acaba, tipo, sofrendo um perrengue e precisa pedir ajuda dele pra resolver aquele BO. E aí ele se insere nessa luta, digamos assim, nessa vida de lidar com como as pessoas vão pro pós-vidas, os espíritos que têm assuntos interminados, viram espíritos malignos e coisas assim, que precisam ser purificados. Só que isso é bem no começo, né? Porque a história, tipo, evolui Ela descamba pro outro lado. Ela descamba pra um lado completo. Tipo, no início parece um pouco Yu Yu Hakusho, o início de Yu Yu Hakusho, né?
que é detetive espiritual, não sei das quantas. Mas descamba para um outro lado também. Descamba pra trocação de soco franca. Exatamente, porque depois se aprende que tipo, existe toda uma sociedade que controla o pós-vida e o mundo espiritual, e essa sociedade tem regras, tem tipo um exército permanente e capitães, e cada esquadrão faz uma coisa e tudo mais. É cheio de complexidade. E eu acho que parte da popularidade de Bleach também foi dessa evolução, assim, tipo, foi botando tijolo em cima de tijolo no nível de mundo, assim, na construção de mundo, tipo, porque não é só, é um ceifador que tá na Terra e que precisa de ajuda, não. Mostra toda a sociedade espiritual, como é que ela funciona, daí tem questão até de disparidade social e espiritual, é uma coisa bem completa, assim, bem complexa. E o Ichigo acaba, tipo, entrando de cabeça nessa parada, e ele leva uns amigos porque é shonen, e shonen precisa de muita gente ao redor, né? Justo. Mas assim, agora eu vou entrar no primeiro calo que eu vou pisar do Bleach aqui, né? Pra ganhar aquele hate clássico. Bleach, ele se classifica como um shonen espiritual, mais alguma coisa, mistério e afins. Mistério é aí que tá, tipo, mistério era um dos aspectos mais fortes de Bleach, mas que com o tempo acabou... Tu pega praticamente hoje em dia o shonen do Bleach e tu pega assim e esquece. Se a gente trocasse shonen por só briga atrás de briga e gente gritando, seria melhor. Porque uma crítica minha, então, aí vai ao primeiro ponto de Bleach, que é assim, ó, os amigos do Ichigo, eles são colocados dentro do enredo e tudo, explica todos eles, um por um. Nesse primeiro arco dele, antes dele ir pro mundo espiritual, pra gente entrar, digamos assim, realmente na saga Shinigami, eles têm um peso. Quando eles vão pra saga Shinigami, os amigos do Ichigo não interessam mais. Exatamente. É porque, assim, acaba que o Ichigo é o salvador da pátria total, entendeu? E isso também é um dos problemas que acaba, tipo, com o tempo tu percebe que criou-se uma sinuca de bico ali, porque o Ichigo, ele é o salvador da pátria, mas ao mesmo tempo ele não pode ser o cara mais forte, porque se ele for o cara mais forte ele não precisa da ajuda do resto dos personagens. E aí... E que não precisa mesmo, os amigos dele são defasados. Eu tô falando dos capitão, porque na primeira... Porque, assim, os capitão, pra quem não sabe... tipo, a essa altura eu não sei por que tá ouvindo ainda, se interessa por Bleach, mas os capitãos seriam, tipo, alguns dos ceifadores, dos Shinigamis mais poderosos, assim. Eles são os capitães dos esquadrões, que cada esquadrão tem a sua função dentro do mundo espiritual, e os capitães são os líderes, tipo, são os caras mais fortes. Eles têm, tipo, poder acima de todos os outros. E na primeira peitada com os capitão, o Ichigo já dá uma bolada, sabe? Porque ele acaba virando fortão também. Só que o que acontece? Como os capitães têm que ser forte, o Ichigo acaba ficando forte e depois ficando fraco de novo. E ficando forte e ficando fraco de novo. Então parece que, tipo, uma hora ele aprende a dar o golpe Master Ultra pauladeiro, e daí no arco seguinte já não adianta nada, porque ele é mais fraco que todo mundo e tem que começar a treinar de novo. E isso acaba ficando repetitivo, né, com o tempo. Tipo, 1-2 vezes tu ainda releva, mas depois de 3, 4 arcos, a mesma tipo, progressão de narrativa cansa, né? Vou fazer então aqui, vou entregar o ouro até certo ponto e vou dar, na minha concepção, a forma como eu vejo o roteiro do Tite Kubo.
Saga Shinigami. Chega o Ichigo lá, ele é relativamente forte, ele enfrenta os ele é uma grande promessa, né? Exatamente. Digamos assim, ele tem, tipo... ele é tido como, talvez não sendo o mais forte, mas ele é... Todo mundo sabe que ele tem muito potencial. Exatamente. O que é ótimo. É bom pra tu ter campo pra explorar um personagem, né? E daí chega o Ichigo lá no mundo espiritual e tudo, bonitinho. Aí ele chega lá com uma grande promessa e tudo, com os amigos dele, né, obviamente. E aí ele chega e bate frente contra Zaraki Kenpachi. E ele toma simplesmente uma chapuletada infinita. O Kenpachi arregaça o Ichigo e bate e quebra também a Zanpakuto dele, que é a espada do Ichigo. E daí o que acontece? Aí vem a repetição, na minha opinião. Foi o Kenpachi que quebrou ou o Byakuya? Fica na dúvida, então. Que agora faz muito tempo, gente. Exatamente. Mas tudo bem, em todo caso. Ele vai lá, enfrenta um capitão e o capitão quebra a espada dele. E daí vem na minha opinião, a repetição de todos os arcos. O Ichigo chega lá como forte, ele enfrenta o primeiro desafio, ele perde. Aí o Ichigo agora só vai aparecer no final da saga, porque ele ficou treinando. Exatamente. E aí os amigos dele vão lá, apanham pra todo mundo, não fazem diferença alguma porque eles não têm força. E ele vai lá basicamente pra salvar... Tipo, os amigos, tipo, ele vai lá, dá a primeira briga, apanha feio... E daí ele fica, eu tenho que ficar mais forte, eu tenho que treinar mais. Daí ele acha um amigo pra treinar ou alguma coisa assim, ou acha um truque que ele tem que aprender a dominar pra poder fazer o que ele precisa fazer. E enquanto ele tá lá treinando, seja da forma que for, treinando mentalizando, treinando fazendo flexão, sei lá, ele vai treinar. E enquanto ele tá lá, os outros estão lá pra ganhar tempo. Os amigos dele estão lá pra ganhar tempo. Na história. Então é tipo um espião que tipo, ganha um tempo aí enquanto o Ichigo tá lá se preparando, que quando terminar ele resolve. E é isso de novo, né? E isso arco após arco. Mas assim, no início, assim, a primeira vez, tanto que na saga Shinigami, quando ela se apresenta, assim, a gente até aceita, engole um pouco ali, depende e também porque tem mistério, né? Exatamente. Existe uma trama de mistério que tem a ver com traição e conspiração dentro da sociedade do Seireitei, que é a sociedade espiritual lá. E que tu não sabe quem fez o quê, quem que tá articulando o terror naquela parada, e daí tu vê que a sociedade tá sendo manipulada por uma mão sombria por trás das cortinas e tudo mais. Então, assim, tem uma trama que vai te guiando, assim, que, tipo, tem as porradarias e as coisas, assim, mas tu tem um mistério que vai te interessando, assim, que tu fica, o que será que vai acontecer e tudo mais. Daí tem personagens que acabam morrendo e coisa assim, que tu fica, não sei o que lá, como é que isso aconteceu? E isso é legal, tipo, te leva, tipo, a ausência do Ichigo pra ir treinar e a apanhação, a chuva de porrada que os amigos dele tomam, não importam tanto, porque tu tá acompanhando o fio da meada do mistério. Agora, quando esse mistério termina, porque ele termina no primeiro arco, no primeiro arco, tipo, aparece quem que é o vilão e quem que é o... Que, pra quem não assistiu, tipo, spoiler, é o... Agora eu esqueci o nome. O Aizen, exatamente. Que era um capitão da sociedade lá, dos espíritos. Ele era um capitão e ele que tava manipulando e querendo, porque ele queria mais poder e tudo mais. Ele queria fazer testes com o poder dos Hollows, que são os espíritos malignos e tudo mais. Mas isso ele entrega no primeiro arco, entendeu? Exatamente. E daí o Ichigo vai lá, tipo, descobre e tudo mais.
Porque, se não me engano, o Ichigo vai pra Sereitei pra salvar a Rukia, porque ela ia ser executada porque ela não deveria ter chamado ele pra participar da briga. E ele foi lá pra, tipo, salvar ele e os amigos dele? Ele e os amigos dele, que não fazem muita diferença. Não importa. Que eles vão lá pra salvar a Rukia, que ao que tudo indica é meio que uma namorada do Ichigo, né? Vira... Que é outra coisa que é estranha, depois eu vou comentar. Porque a Orihime, que é a melhor amiga do Ichigo... É o Priest, praticamente, do grupo, né? Porque ela cura. Ela também não tem qualquer relevância praticamente nenhuma na história. Ela só vai ter uma relevância mais pertinho do finalzinho ali, porque dão uma engamelada ali nos poderes dela. Uma reforçada pra mostrar, não, a personagem ainda existe, tá aqui. E ela cura, é o que importa. É o que ela faz. E assim, é muito água com açúcar, assim, não tem nada de especial. Nenhum. Mas enfim, depois a gente comenta. E aí, ele vai lá pra salvar a Rukia, né? Que, tipo, ao que tudo indica, é meio que uma namorada dele, ou pelo menos amiga, e salvar ela das regras da Sereitei que ele acha que estão incorretas. Só que ele descobre que essa execução foi meio que planejada e coisa assim. O problema que a Rukia teve lá no Mundo Mortal foi elaborado pelo Aizen e tudo mais. Porque o Aizen queria, tipo, acesso aos poderes dos espíritos malignos e testar os espíritos malignos pra ser mais forte, pra ganhar mais poder. Ele quer ser o Bambambam. E aí, o que é interessante até tu descobrir coisa, porque tu acha que o Aizen morreu, até em um certo ponto ele aparece assassinado, mas ele não tá morto na verdade. Então, tipo, tem essas reviravoltas e essas coisas no primeiro ato, né? No primeiro arco. Só que depois que o Aizen, tipo, pega e foge, ele consegue o que ele queria fazer, ele foge e daí, tipo, a execução da Rukia não importa mais pra ele, tipo, é só uma consequência. E o Ichigo vai lá, ele vem depois de estar todo treinado, chega todo bufado com um casaco novo. Exato. Ichigo muda de roupa ou de cabelo, ele tá mais forte. Exatamente. Ele ganha um casaco novo e uma espada mais fina, vai lá e salva o irmão da Rukia a pau. O mesmo irmão que quebrou a espada dele. Tenho quase certeza que foi o Byakuya que quebrou a espada dele. Pode ser. O mesmo cara que antes, tipo, destruiu ele, tipo, mal assoprou no cara e destruiu a vida dele, agora ele vai lá e dá uma sova de pau no irmão da Rukia. E aí o que acontece? Ele salva a Rukia, todo mundo descobre, era um plano do Aizen, blá 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 blá. Agora você é um Shinigami honorário. Então tá tudo certo, não precisa mais punir a Rukia porque você é um Shinigami honorário. Você é poderoso, tá tudo certo. E aí começa o repeteco, né? Começa a chuva de repetecos, porque eles voltam para o mundo humano. E daí o Ichigo faz o serviço às vezes faz o serviço de Shinigami honorário e tudo mais, a vida tá mais calma. Mas daí depois aparece, tipo, o segundo arco é o dos Arrancar, né? Então, eles têm que ir atrás do Aizen, por causa que o Aizen foi para o mundo infernal lá, onde vão os coisas, e ele quer ser o dono dos caras. Então eles vão atrás do Aizen. E daí, de novo, eles juntam os amigos não fazem nada. Não importam. Não importam, daí a Rukia não tá mais tão fraca que nem ela tava no coisa, ela se defende um pouco mais, mas não faz qualquer diferença? Não faz diferença, e daí o Ichigo vai lá e tipo, a mesma coisa. Mesma coisa, eles têm que chegar lá no Aizen, e daí tem tipo meio Cavaleiros do Zodíaco até essa parte, tipo, as 12 casas, digamos assim. Eles têm que ir batendo de tantos em tantos, porque tem, acho que são 10 arrancares, que são os Hollow que foram... Porque os Hollow tem uma máscara, e essa máscara, tipo, controla o poder deles, assim, alguma coisa assim. E daí, quando tu tem a tecnologia pra arrancar essa máscara, tu consegue
fazer tipo uma mistura dos poderes dos Shinigami com os poderes dos Hollow. E daí é uma criatura mais forte. A princípio, né? Diz o autor. Porque depois a gente vê que não é bem isso. Daí eles vão lá, vão dando porradaria de um em um. Tipo, agora o Chad, que é o cara do altão, moreno, com braço musculoso, vai lá. E daí os outros seguem. E daí ele fica lutando com um. É bem Cavaleiros do Zodíaco mesmo. Daí outro fica pra trás pra lutar, outro fica lutando. E daí cada um vai se separando, cada um luta com um. Daí todo mundo apanha. Porque eles não tem qualquer relevância. Não tem qualquer relevância. Daí o Ichigo ganhou uns poder novo por causa que ele é uma espécie específica de misto quente de raças. De raças e ele tem um pouco de Shinigami, um pouco de Hollow e uns Balaia 4, por causa que ele nasceu em circunstâncias específicas. E ele vai lá e fica fortão e também dá porrada. Só que daí ele perde o controle e vira um demonião por um tempo e desce porrada no Kyoha, que era um dos personagens legais Exatamente. do arco. Aí a gente entra, primeiro de tudo, obviamente, pro pessoal que não conhece Bleach. A gente vai dar mais ou menos assim, eu vou dar uma explanada. Por favor. Os capitães... Capitães, isso. Na saga Shinigami, o que classifica eles por serem mais fortes? Quando todo Shinigami tem uma espada. Seria tipo a manifestação da tua força espiritual. Exatamente. Eles chamam de Zanpakutou. Isso. E daí, toda Zanpakutou tem um primeiro despertar e um segundo despertar. O primeiro despertar... quando tu aprende o nome da tua espada. Exatamente. O primeiro é... Shikai. Tu aprende a Shikai, e daí é a primeira manifestação do poder. Geralmente é um poder assim, ó... Eu não vou te dizer assim, ó... fraco, mas é um poder assim, ó, que não revela a totalida do poder. Ele é assim, ele diferencia do fato de ser só uma katana, então. Exatamente. A força do truta tá ligada a, sei lá, coisa de gelo, então ela vai manifestar alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Mas não todo o poder dela, entendeu? Exatamente. Só que aí, tipo, se tu é um cara comum na Soul Society, tu vai ter a tua Shikai. Agora, os capitães, no caso, eles têm a próxima evolução da espada, que é a Bankai. E, assim, seria o segundo despertar da espada. Esse segundo despertar. E que, vamos dar só uma observação aqui. Um dos mais poderosos não tem Shikai e nem Bankai. É um cara que ganha na pura força bruta. Exatamente, que sai na... Que era um dos pontos que faziam ele um personagem carismático. Era um cara que, tipo, ele ia pra porrada porque ele era forte. E tu via que ele era forte, ele ia no duro, assim. Exatamente, e era o cara que simplesmente usava um tapa-olho pra justamente reprimir o poder dele, porque senão as lutas não duravam o suficiente pra ele se divertir. Ele é tipo o Goku da vida, ele gosta de luta. E aí, no caso, assim, pra ti ser um capitão, tu tem que ter uma Bankai. E nesse primeiro arco... Menos o Kenpachi, porque ele conseguiu por pura força. Ele matou o capitão anterior e tomou o lugar dele. Exatamente. E daí todo mundo falou, ok. Exatamente. Fica aí porque e o Ichigo Exatamente. E o Ichigo, na saga Shinigami, ele consegue enfrentar o Byakuya porque ele solta a Bankai dele. Ele consegue despertar a segunda evolução dele. Exatamente. O que equivaleria, tipo assim, agora ele está com a força de um capitão. Exatamente. Tipo, é tipo uma medida de poder que se usa na série. Exatamente, é uma medida de poder. E daí a gente vai pro segundo arco, ele já como... digamos assim, como um Shinigami, que tem uma Bankai, que tá no nível dos capitães, mas a gente sabe que, por mais que ele tenha a Bankai, ele não tá... E isso fica um pouquinho meio mal equilibrado, porque vamos pegar o exemplo do Byakuya. O Byakuya enfrenta o Ichigo no final da saga Shinigami, que depois ele vai estar junto na saga Hollow, e assim, ó, por mais que o Ichigo tenha a Bankai, a gente fica com a sensação que o Byakuya, que é um dos personagens talvez também super carismáticos, ele poderia ter
descido o sarrafo Sim. no Ichigo, assim, ó, com uma facilidade, porque a forma como tu vê a extensão do poder desses personagens com o passar do tempo, é aí que a gente entra numa questão do Tite Kubo, assim, que é meio assim, ó... É tipo power creep. Exatamente. Na primeira temporada ele não mostra o coisa, mas mais eu acho porque ele não sabe o quanto ele quer empurrar exatamente empurrar a o força. envelope, porque não sabe quanto que vai dar o... Tipo, no futuro, quanto que ele vai precisar crescer o personagem. Exatamente, porque daí é um dos acertos do Tite Kubo, que provavelmente foi o que levou um Bleach anos e anos e anos a fio, foi justamente isso. Nós temos capitães, que eles são fortes, eles têm bancais, e é isso o que o fã de Bleach quer ver. Eu sou fã de Bleach, eu quero bancai. Eu quero ver como é que é a manifestação máxima do poder dos capitães, porque os capitães são, tipo, muito lendários e tudo mais. Quer ver o que eles fazem. Exato, sou fã de Bleach, quero bancai. Pronto. Exatamente. E daí... Porque não, tipo, eles não usam pra qualquer coisa, sabe? Exatamente. Eles só usam quando o perrengue aperta. Então, exatamente. Tu quer que o perrengue aperte pra ver o que eles vão fazer com os poderes. E aí, isso é um acerto do Tite Kubo, que assim, ó, ele criou alguns capitães ali dentro como, assim, figuras muito carismáticas, como o próprio Kenpachi, assim, por exemplo, assim, ó, temos um capitão onde na Soul Society o nível máximo de tu ter uma espada é ter uma Bankai, só que não, o Kenpachi não tem Bankai, ele sai na trocação de soco, simplesmente porque ele tem muito poder espiritual, ele sai na trocação de soco e ele briga com o Byakuya, que é um dos caras que tem uma Bankai mais forte, e é isso aí. E aí, então, tipo, tu tem, obviamente, tu tem outros elementos, tu tem o cara do kimono rosa, que é o... Calma aí. Eu fiquei... os nomes, vocês vão ter que me perdoar aqui. Exatamente. Faz eu tenho quase certeza que é o Kyoha. O Kyoha é o número 4 dos Arrancar. Minha nossa senhora, então já vamos ficar para aí. Que morreu, que exatamente. Ninguém queria que ele morresse porque era o único dos Arrancar, que é os monstros transformados do Aizen. Era o único Arrancar que, tipo, todo mundo curtia, ele era maneiro, assim. Exatamente. E daí tem o cara que parecia o vocalista do Nirvana lá, com o boné, com o chapéuzinho na cabeça, que também, tipo, ele era um Shinigami, só que ele saiu da Soul Society. Que o Aizen entrou, no caso, no lugar dele. Então, assim, tipo, tu tem uns personagens icônicos dentro da série, assim, ó, que tu, basicamente, tu fica esperando o Tite levar a série, no caso, o anime, né, ou a série de eventos pro próximo nível, pra esses caras ter que ir lá puxar a espada, cantar aquele nomezinho assim maravilhoso e dizer Bankai no final. Menos o Ichigo, porque o Ichigo grita. Não sei porque ele grita Bankai. Enquanto todo mundo, por exemplo, pega o... A gente pode pegar até o próprio exemplo do... Vamos ver... Do Raposão lá, que ele simplesmente fala, assim, tipo, monstro do castelo Iganjo lá. Obviamente ele fala em japonês isso, e daí levanta aquele espirituzão gigante, assim, atrás assim, da Bankai, exatamente, da Bankai dele, ou o próprio Byakuya, que simplesmente fala, o Ichigo grita. Mas é que o Ichigo, ele tem síndrome de protagonista de shonen, né, cara? Exatamente. Tipo, tem que ser tudo no berro. Tudo no gritaria. Exatamente. E nessa segunda saga, no caso dos Vizards, eles vão... a gente vai ter, na minha opinião, assim, talvez as cenas mais icônicas de Bleach. Esse não é dos Vizard ainda. Esse é dos Arrancar, rapaz. Isso, dos Arrancar. Vizard é o terceiro e os Quincy é os últimos. Isso. É muita... Assim, muito nome. Exatamente. Como o Tite, ele foi, como tu mesmo disse, foi empilhando tijolo. É uma porrada de nome pra decorar, assim, é uma porrada de personagem, é uma porrada de poder. Exatamente. Porque assim, ó, quando o próprio Byakuya, quando ele vai soltar a Bankai dele, ele canta ali, tipo, não sei o que lá, das 100 pétalas de cerejeiras de não sei o que lá. Se tu conseguir em japonês me largar aquele nome, tu já é o guerreiro, assim, né? Então, assim, ó, tipo, mas isso deixou muito icônico o anime, assim, por exemplo, assim, ó, porque, tipo, nossa, o cara começou a falar a frase assim, vai vir a Bankai do cara, agora vai ficar assim. Porque tu tem a curiosidade, né? Tu quer ver o que cada Bankai faz, porque não é todos, tu não conhece de cara o que cada Bankai faz. Tem umas que tu só vai aprender lá no finalzão, entendeu? Exatamente. Então, tu fica assim, será que ele vai ter que liberar a Bankai pra bater nesse cara?
Então nós temos a luta do Ichigo, então, no caso, e também tem, na minha opinião, assim, eu acho que o maior número de AMVs do Bleach veio no raio dessa luta, né? Provavelmente. Porque é uma luta onde a Orihime tá com problema, tá nas mãos do Kyoha, e daí o Kyoha faz uma das coisas, assim, que pra quem olhou, assim, ó, nesse dia, assim, ó, deve ter dado um treco, né? Porque aí vai o spoiler, né? Nessa luta, assim, ó, o Ichigo, ele solta praticamente 100% do poder Hollow dele, não é? E daí, ele vira um monstro Hollow, né? Ele vira um monstro Hollow porque ele morre em batalha. Ele morre em batalha. Pra quem não sabe, os Hollows têm um buraco no meio do peito deles, assim, porque, tipo, parte do pressuposto que a pessoa não tem mais coração, que foi o que acontece com o Ichigo. Ele toma um balaço no meio do peito e ele morre. E aí, simplesmente, assim, ó, acaba o episódio, todo mundo fica assim, ó. E agora, moleque? E aí, no episódio seguinte, obviamente, o personagem principal não vai morrer. O homem simplesmente levanta a pistola, largando o poderzinho. Transformado num demônio chifrudo. Exatamente. Cabeludo. Qualquer mera coincidência com um Saiyajin. Um Saiyajin é mera coincidência. Mera coincidência, semelhança. Né? Mera semelhança é coincidência. E aí simplesmente o cara levanta lançando uns raios preto pelos chifres, assim, a rodo. E ele ganha a batalha com isso. Ele mata o Kyoha no ato. Exatamente. Então, assim, ó, tipo, tem é isso, assim, tipo, o termômetro do Tite, assim, ó, tem os 80 e tem os 8. Geralmente o roteiro é 8, mas esse pico de emoção que ele dá, assim, tipo, assim, tipo, putz, ele matou o Ichigo, cara. E aí tu ficava uma semana esperando. Pra ver se realmente era isso. Exatamente, pra ver se realmente era isso. Ou o que ia acontecer depois, né? Porque já tivemos em outros momentos onde o Ichigo tava no perrengue e chegou alguém pra ajudar ele. Por exemplo, teve um evento onde o próprio Kenpachi e o Byakuya tiveram que chegar lá, tipo, tava os amigos do Ichigo apanhando, daí chega os dois, batem nos caras, tipo, como se fosse nada, assim, como se fosse tirar poeira de sapato. E salvam os caras. Então, sim, eles já foram salvos pelos capitães e tudo mais. E daí, como é que eu posso dizer? Como é que termina essa saga? Eles salvam a Orihime, né, que foi sequestrada no início dessa coisa. Por causa que o Aizen precisava do poder dela, porque o poder dela tem a ver com o tempo e alguma coisa. Tipo, que em si ela não curaria. Em si ela faria, tipo assim, as feridas voltarem no tempo até um período de tempo onde elas não existiam. Exatamente. E daí tu tá curado. Exatamente. É mais ou menos isso. Pelo menos como explica, né? Exatamente, como eles colocam pra nós. E aí, o que aconteceria, assim, só pra dar um outro adendo, assim, ó, só fazer um outro adendo, assim, ó, antes, eles enfrentam o número 7, o Byakuya enfrenta o número 7, que é um cara que tem vários olhos. Sim. E aí, foi a primeira vez, assim, ó, que na minha interpretação, o Tite, ele deu uma noção da profundidade do Byakuya pra gente ter uma noção. Que é o quê? O cara largava uns olhos mágicos pra onde ele olhava e daí ele controlava aquele membro. E o cara lançou um olho no braço do Byakuya e na perna do Byakuya. E a gente já sabia que essa galera, esses Hollows, eles eram muito fortes, muito rápidos. Porque é como se eles fossem, tipo, um Shinigami de poder alto, mas é como se eles tivessem tirado a limitação de um Shinigami comum, botando aspecto Hollow neles. Exatamente. Pra eles poderem descer a porrada. E aí, nesse episódio que não deve ter durado nessa luta, que não deve ter durado muito mais que 2 episódios, até porque o Byakuya grita Bankai e vai. Antes disso, ele corta o próprio braço e a própria perna, e ele diz pro Hollow que, assim, ó, tipo, mesmo que ele tiver sem uma perna e sem um braço, ele ainda é pelo menos 10 vezes mais rápido que aquele cara. Imagina, o cara manco, sem um braço. Manco não. Maneta e perneta, ele ainda é 10 vezes mais rápido. Então, assim, ó, é a primeira vez que o Tite dá uma noção pra nós de poder, que aí a gente vai entrar também em outra questão, assim, que claramente existem alguns capitães lá dentro que o Tite, ele que ele prefere. Que é o Byakuya, que é o Kenpachi,
Que é o cara do kimono rosa, que até o final do episódio eu espero eu ter lembrado o nome dele. Como é que é a capitã do 13º, que é pra ser médica, mas ela é a mulher mais... A Unohana. 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 Que todo mundo tem medo dela. Todo mundo tem medo dela. Que na última saga vai contar o porquê que todo mundo tem medo dela. Nem o velho Yamato, que é o capitão da primeira divisão, só vai aparecer na última saga, assim, do tipo... O porquê que todo mundo tem medo dele, porquê que ele é o Shinigami mais poderoso e tudo mais. Porque até o próprio Aizen tem medo do velho. Então, assim, ó, tu percebe assim que alguns capitães, até o Raposão, assim, ó, tipo, ele é meio fogo de palha, né? Exatamente, então assim, tipo os poderes deles são maneiros, assim, visualmente e tudo mais. Que nem o Hitsugaya. Nossa, que legal, o cara é o Shinigami mais jovem a despertar a Bankai. Ele tem quanto? 13 mil anos, né? Tipo, é uma criança, mas tipo, 13 mil anos. E ele é o mais jovem capitão a despertar a Bankai e tudo, assim, tu vê que legal e tudo. Mas no final das contas se resume a Kinpachi. Ele tem os preferidos dele. Os preferidos dele, que tipo, esses não tem limite de poder. Esses, o poder é quanto eu precisar botar nisso. Exatamente, pra eles ganhar a batalha. A batalha que eu quero que eles ganhem. Exatamente. E daí, na verdade, eles vão lá, eles batem em todo mundo, mas foge o número 1, o número 2, o número 3. E o Aizen e o outro que também era traidor, o cara da lança divina. O Jin. Isso aí. Então, ele também foge, né? E daí, tipo, esses caras fogem, vão pro mundo humano. E daí depois tem toda uma treta, daí, tipo, que os Shinigami levantam uns pilar e, tipo, protegem a cidade. E daí que não importa no final das contas. Que tipo, é só contextualização. Exatamente. Eles levantam uma barreira mágica pra a cidade tá lá, mas não ter humano na cidade pra eles poderem sair na trocação de soco. E aí, na minha opinião, vem o ápice do arco que o Tite, assim, conseguiu fazer, assim, com uma... Na minha opinião, assim... Porque agora vem vamos arrancar os Vizard. Isso. Os Vastolords. Vastolords. Em resumo, eram os Vastolords. E daí, tipo, tu tem um ápice que eu arrisco a dizer, assim, ó, que Naruto talvez nunca tenha chegado, assim, nesse ápice, como batalha final, sabe? Assim, sim. Porque a gente sempre... O que foi desenhado pra nós em todo esse período... É porque Naruto trocou de vilão, né? Exatamente. Isso é uma coisa que fez muito errado. Isso é história pra outro momento, mas ele trocou de vilão. Ele construiu o Orochimaru como vilãozão até um ponto, daí o Orochimaru... não, esquece, ele não é mais o vilãozão, ele tá tipo, ele virou o Kabuto e é outra coisa agora aqui, tem Guerra Ninja e outros perrengues. E aí a gente tem o Aizen como principal vilão e ele demora até inserir o Aizen, assim, o porquê que ele é o vilão real, quando a gente tem, talvez, também assim, uma das lutas mais épicas, que é a luta do Aizen contra todos os capitães. Sim. E aí nos é revelado por que o Aizen é tão poderoso. Tão foda, né? Exatamente. Que daí, simplesmente, o Aizen, pra quem viu a Shikai dele a primeira vez, entra numa espécie de hipnose que eles veem o que o Aizen quer. Ele é tipo o olho do Itachi. Exatamente. Genjutsu. É um genjutsu permanente, assim. Se tu enxergou a espada do Aizen... Na Shikai, ele tem controle sobre teus sentidos, assim, sobre o que tu tá vendo, o que tu tá escutando. Então, é forte pra caralho. E daí o que nós temos, assim, só pra contextualizar pro pessoal. Por isso também que a gente enxerga o Aizen morto lá no início, por causa que era uma ilusão, entendeu? Exatamente. Isso faz parte do poder dele. Exatamente. Então, assim, ó, isso nos é revelado e aí a gente tem um plot twist, a gente tem um primeiro plot twist, que é essa de tipo, nossa, não, legal. E daí tu tem todos os nanos capitães, mas assim, uma boa parte. Uma boa parte eles acham que só o Byakuya e o Kenpachi que estão lá batendo na Ira, que é o número 10, que depois, né, não interessa. Mas assim, tipo, tem quase todos os capitães enfrentando o Aizen.
e começa aquela trocação de soco franca, assim, pá, pum, poder, tudo, aquilo, pá, pum, assado. Que também rendeu vários AMV. Exatamente, assim, ó, e assim, ó, 5 episódios daquela luta, assim, tu vê aquela luta insana e tudo, só que daí, e até que chega um momento onde o Hitsugaya consegue ir lá e perfurar o Aizen, então olha assim, nossa, que legal, eles vão vencer. E daí chega o Ichigo, que não tava nem ali na história, e pergunta o que vocês estão fazendo. Porque daí a gente descobre assim, que o Ichigo não viu a Shikai do Aizen. E daí eles chegam lá, simplesmente tu tem o Hitsugaya perfurando uma mina nada a ver. E daí a gente fica olhando tipo assim... uma alhada, né? Um aliado deles. E daí tu tipo, fica assim, ó... Que viagem é essa? Porque o Ichigo ele não faz parte da hipnose. Então, tipo, toda aquele bafafá de briga e porradaria... Que tu fica animado. Que tu fica tipo, oi, que massa, vai, dá porrada. O Ichigo chega lá e, tipo, tá vendo os caras balançando os braços e se batendo entre eles. E se batendo entre eles e correndo de um lado pro outro como se estivesse no hospício mesmo. E aí tu toma aquele plot twist assim, do tipo assim, ó, minha nossa senhora, novamente, assim, ó, ponto positivo pro tipo que assim, que dentro do roteiro assim, ó, a história te leva assim, a um ponto assim, do, tipo, ele constrói esse ponto que só o Ichigo vai conseguir enfrentar. Só o Ichigo não, né? Vamos dar um adendo aí que a gente tem agora. Vou só fazer um adendo, que um baita acerto, e na minha concepção baita erro. Baita acerto, só o Ichigo não viu a Shikai. A Shikai. Então o Ichigo fica bem construído no roteiro, que é o Ichigo realmente quer enfrentar o cara final por causa disso. E tu não, tu aceita aquilo, tu entende. Aí me aparece velho Yamato, o Shinigami mais forte, que o próprio Aizen revela que ele se borra de medo. Aí simplesmente ele cria um bicho, uma criança, que pra aprisionar a Bankai do velho. Porque se o velho gritar Bankai, acabou. Porque assim, ó, a gente fica na última saga, a gente descobre o porquê, mas assim, ó, o que me fica assim só um pouquinho é assim, ó, novamente aquele pesar na mão da força. E, tipo assim, ó, é mostrado pra nós que no final, que se o velho tivesse gritado Bankai, o Aizen teria deixado de existir. Essencialmente. Exatamente. Então assim, ó, e ele criou simplesmente um bonequinho de carne que aprisionou e deu, acabou. É isso aí, o velho não pode mais lutar porque não tem Bankai. Acabou, fechou. Aí não interessa, segue o baile. Nós temos lá o Ichigo para enfrentar o grande vilão. Exatamente, o grande vilão. E que daí a gente sabe como é que funciona, né? Ele vai lá, ele vai enfrentar e ele apanha feio. Ele apanha como ele sempre apanha do primeiro confronto. Ele vai lá pra apanhar. Ele tá batendo cartão, assim, pim, apanhei uma vez, tá. Agora dá pra ir treinar pra ficar mais forte. E daí, simplesmente, ele vai treinar com o pai dele, enquanto o Kurt Cobain vai lá e isso é outra coisa, na minha opinião, assim, é outra coisa legal, que é o que a gente quer ver. A gente nunca viu o clone do Kurt Cobain de chapéu lutar. Sim. A gente sabe que ele era poderoso. Porque todo mundo conhecia. Ele era um capitão que saiu da Soul Society. Exatamente, e foi pro mundo humano. Foi pro mundo humano, E daí, tipo, porque ele tinha um viés de cientista também. De pesquisador. Então ele Porque esse negócio do Aizen querer mais poder, ele é contado como se fosse ciência dentro da Soul Society. Ele tá fazendo pesquisas pra aumentar o poder dos Shinigamis, entendeu? E aí, tipo, o clone do Kurt Cobain vai lá e ganha tempo até o Ichigo poder vir. E daí ele treina com os... O cara do sorriso estranho, como é que é o nome? Ou não é ainda? Eu acho que não é ainda. Não é ainda? Não, é com o pai dele no vão entre os mundos onde o tempo não conta. Ah, tá. É verdade. Tá. Porque daí existe um vão, porque como eles saem do Mas do quando mundo... é que entra a saga dos ex-capitão que estão... Os ex-capitão, eles apanharam
Pros arrancar. Exatamente. Eles apanharam também pros Shinigami, pros capitão. E daí, o que nós temos então aqui? E daí já é o outro núcleo de gente com outros poderes diferentes. Exatamente. Que não foram apresentados ainda. É que assim, ó, esse também é um problema que... Vou dizer problema mesmo. Vamos angariar hate. Que Naruto teve também. Quando tu tem muito personagem... Muito personagem... É muito difícil tu se importar com os com núcleos. Todos, Exatamente. Então, assim, ó... Como tu tem muito... Botar, assim, ó, personagens secundários dentro da história de Bleach... Tu não consegue dar valor pra todos eles. Sim. Eles apareceram ou não... Principalmente em final do episódio, pra dizer assim que apareceu a esperança. No início tu até acredita. Ali no final... Qualquer coisa. Porque tu achava que eles iam mudar alguma coisa, mas não mudam nada. Exatamente. E daí, por mais que um deles tenha aquela... o de cabelinho no olho, que a Bankai dele é o mundo invertido. Super legal a Bankai dele, tipo... Em termos de construção de mundo é maneiro, mas... muito maneiro. Mas na história não altera muita coisa, Não altera muita coisa. Porque daí eles vão lá, eles eram Shinigamis que se aliaram ao... Eram ex-capitães que se aliaram ao Aizen. Porque daí eles podiam baixar a máscara também, ter mais poder além dos capitães, mas a gente sabe que, tipo, esse mais poder que eles ganharam, tipo, pagode, o Byakuya chegou lá e passou o carreto em cima de todo mundo. Exatamente, é mais poder no papel, por causa que na hora de demonstrar eles foram lá e apanharam igual. E daí eles se voltam contra o Aizen. Mas é uma justificativa pra dizer, o Ichigo agora consegue fazer o que esses caras fazem, então ele também pode vestir a máscara e ficar mais fortão. E aí, simplesmente eles aparecem lá pra brigar com o Aizen, tomam um cacete igual. Furioso. Exatamente, mas eles ganham tempo pra o Ichigo treinar, simplesmente aparecer de novo. Adivinha? De cabelo comprido. De novo, pra mostrar que o tempo passou. Exatamente. E daí, depois de ter treinado com o pai dele... Eu não sei se ele ganha roupa nova nessa... Não, é no Fullbring que ele ganha roupa nova. Isso aí. Porque sempre tem que ter uma mudancinha no... Cheguei até meio babar, assim, porque... É que assim, ó, algumas características que o Tite montou, assim, dentro do universo dele, coisas que tem que acontecer e que tu sabe que o Ichigo vai ganhar a próxima luta. Quando o cabelo dele cresce, mera coincidência com o Dragon Ball é coincidência. Ou a roupa dele muda. Porque assim, ó... Quando ele ganha um outro... Um kimono diferente. Um kimono diferente, ele fica mais forte. Ele é fashion forward. E aí ele vai lá e aparece também num modelo de luta, assim, ó, bem legal, assim, contra o Aizen, que não dura muito, infelizmente, mas aí eu acho que o Tite começou a desandar. Degringolar, Porque foi tipo... Nesse ponto que os ratings do Japão começaram a cair. Exatamente. Foi nessa época, foi nesse ponto da história que começou a decair a popularidade do anime, começou a decair a popularidade do mangá, e logo em seguida os caras falaram assim, agora tu tem mais tantos meses pra finalizar, porque o pessoal já não tá mais acompanhando, entendeu? Sim, porque o Ichigo simplesmente chega lá sem explicação, sem Heiatsu, que é sem poder espiritual, e ele sai na trocação de soco com o Aizen, assim, ó, mas assim, ó, baixando a chulapada no cara, assim, como se o cara fosse nada, né? Fosse um bonecão de pano, né? Exatamente. E aí o que talvez me irritou, assim, deve ter irritado todo mundo, é que o Aizen não para de falar, aí ele começa a se transformar. Primeiro ele vira uma espécie de borboleta, depois parece que ele vira uma borboleta de capacete, ele perde o capacete, os olhos dele ficam preto, e daí depois ele ganha só um manto por cima com um olho no peito, e daí, tipo, ele vai se transformando inexplicavelmente. É como se fosse um rush das fases dele. Essa não é a minha forma final, que nem o Freeza da vida. Exatamente. Só que não tem tanto sentido, assim, só vai acontecendo. Assim, exatamente, que tu não se importa com as mudanças, porque daí no final de cada episódio só falta aparecer o Goku, né, dizendo assim, tipo, Aizen se transforma novamente. E tu não importa. Porque acaba virando lugar comum, assim, tipo, não tem impacto, né?
E aí até que no final das contas o Ichigo chega lá e grita Getsuga Tenshou. Isso aí. Daí sai um raio preto todo de uma Preto vez. com borda branca Exatamente. faz Que dentro da história, aí é um... tem explicações. Tem explicação, mas tipo, simplesmente ele grita Getsuga Tenshou. Ele usa todo o poder espiritual de uma vez só dele, que ele fica sem. Sim, ele fica... ele fica tipo... É como se ele tivesse cortado o canal de força espiritual. Agora ele é só um corpo humano vivo, sabe? Exatamente. Ele não tem mais espírito, assim, pra usar como poder. E aí ele simplesmente derrota o Aizen e é isso aí. Aizen é preso na Soul Society e Ichigo e seus amigos voltam pro mundo humano como se nada tivesse acontecido. E daí é engraçado porque como ele tá sem poder, os amigos dele abandonam ele completamente. Tipo, o cara tá lá, se sacrificou tudo que ele conhecia sobre a Soul Society. Tipo, nunca mais vai poder ver a Hulk, que era uma amigona dele, que era quase namorada dele. E daí, nunca mais vai poder fazer nada dos berimbau lá. E pra completar a baixaria, os amigos... Ah, tá. Tchau, Ichigo, até nunca mais. Quando tu tiver poder, a gente se vê. Que é uma coisa muito tosca, cara. O cara tá deprimidão e os amigos, os amigão que ele foi lá, tipo, salvou a guria e tipo, fez todos os balacos. Ah, tá. Beijo, tchau, benção. Se um dia tu voltar a ter poder, a gente se conversa. Tipo, a gente não tem nada além de ser poderoso em comum, assim. Nós não somos amigos, nós somos sócio no bagulho da porradaria celestial, sei lá, é muito escroto. E aí nós temos um hiato, obviamente, de fillers, até a saga que, se não existisse, não faria sentido nenhum, que se chama Fullbringer. E aí eu vou deixar o Felipe falar sobre essa saga. Eu sei sobre essa saga porque eu não me aguentei a ler ela inteira. Tá bom, aí ó. Aí agora a gente vai dar adendo, eu e o Felipe aqui. Eu fiz a mesma coisa que o Felipe. Eu ouvi e li sobre, eu não li a saga inteira. Exatamente. Porque como a gente já previamente deixou claro, o Bleach entrou numa fase assim, ó, muito difícil de tu ler. Porque assim, ó, parece que o Tite, ele abandonou algumas coisas. Não, e ele teve conflitos com o editor dele também. Exatamente. Teve tipo, problema da vida real afetando a história do Exatamente. Bleach. Então, assim, ó, como a gente comentou, assim, o Bleach, ele teve o 80 na saga Aizen, e antes de finalizar a saga, ele começou a despencar, além das vendas, pro 8. E daí nós tivemos uma saga, que é a saga Fullbringer, que é completamente desorganizada, que é tipo... tem bastante porradaria e tem tipo, tu revela uns poderes do capitão lá, do comandante, revela um monte de outras coisas. Se não me engano, até o Kenpachi solta a Bankai dele. Não. Não? Não. A Shikai não? Não. Não? Eu ouvi alguma coisa sobre isso. Que bom. Se manteve no personagem. Mas começa a se revelar um monte de coisa. Revelam por que a Unohana era tão coisa... Eu acho que tá na saga 15, não na saga... Fullbringer. Fullbringer. Tá. E tu começa, tipo... Ponto. Vamos... O que o Felipe entrou foi na última saga. Foi na última saga, porque tem uma antes. Tem uma antes de tão relevante. Relevante, Que assim, ó, a saga Fullbringer é uma saga onde que simplesmente assim, ó, eles botam na cabeça que cada um tem um item que é seu. É uma outra forma de poder, porque eles tinham que dar pro Ichigo. Por causa que o Ichigo gastou todo o arreato dele. E agora, assim, ó, se tu tem um objeto que é muito seu e é muito querido... Que é, tipo, que representa a tua alma... Ou que do assim. Ichigo, no final das contas, era o brasão dele de Shinigami honorário. Aquilo daria poderes pra ele voltar a lutar. Isso. Em resumo, foi isso. E aí ele ganha poderes, daí ele volta a lutar, ele enfrenta uns inimigos com os poderes... qualquer coisa. Tipo, é meio filler quase, né? Não. Tipo, é canônico, mas é filler. Exatamente, porque simplesmente eles colocam, assim, ó, obviamente, uma das cenas virou
virou AMV também, a gente não tem como tirar. Que é assim, ó, Não, os capitães eles vêm de novo pra Terra, eles vão enfrentar esses Fullbringers, esses caras que tem esses itens especiais. E aí, o que vira MV é o quê? É um cara que tem um tapa-olho, que é grandão, que vai enfrentar o Kenpachi. Aí ele tira o tapa-olho dele e daí ele libera o Fullbringer, que diz assim, ó, que ele nunca conseguiu ver ninguém mais forte do que ele. Ele vai enfrentar o Kenpachi. Aí ele simplesmente, o cara explode. O resumo da saga da luta. Ele explode porque ele não conseguia ver mais forte que o Kenpachi. Porque o Kenpachi começa a simplesmente cortar ele, cortar o cara. O cara corta o Kenpachi, tipo, porque assim, tem toda uma explicação de que como ele tipo, era como se a essência da personalidade dele fosse ele ser o cara mais forte. Daí no momento que chegou algum cara, no caso o Kenpachi, no momento que ele chega e dá uma sova, ele perde a noção de si, assim. Ele perde, tipo, ele não consegue mais se segurar naquele conceito que ele tinha, que ele era o cara mais forte. Daí ele se vai. Ele só se vai. Exatamente. E fazendo também uma última menção, que na última luta, o Ichigo pegou o brasão dele de Shinigami, aperta, e daí simplesmente enche de bandana em volta do corpo dele, e daí o cabelo dele fica grande de novo, porque preto. Lembrando, fashion forward, tem que mudar a estética, tem que trocar de roupa, tem que fazer o bagulho. E daí ele vai lá e enfrenta o boss final, que ninguém se importa. Que ninguém se importa, porque é um boss de filler só pra justificar o Ichigo ter poder de novo. Exatamente, e daí ele vai lá e grita Getsuga tem show, e daí, tipo, o cabelo dele fica curto de novo, aquelas bandagens saem, e é isso aí, de show de bola. E nós vamos pra última saga. Que é, agora sim, a saga Quincy. Agora é a saga Quincy. Só fazer um adendo antes. Eu vou te dizer, assim, que a forma como a saga foi escrita, na minha opinião, me deixou tranquilo, porque ela foi a saga, na minha concepção, mais bem escrita. Por mais que ela tenha sido rushada pro final. Ela foi a mais bem escrita. Não, eu acho que assim, ó. Porque o meu problema com a saga Quincy não é que ela, tipo, tenha problema de plot ou coisa assim. Ela acerta nisso. O meu problema é que ela foi rushada, assim. Porque tipo, dá pra ver na saga Quincy que o Tito Kubo já tava pensando nela, já tinha elaborado como ela ia funcionar e tudo mais. Não é um negócio que, tipo, caiu do céu, agora vou escrever qualquer coisa pra fechar o bagulho. Não, ele sabia onde ele queria ir mais ou menos, ele tinha, tipo, os arcos de personagem que ele queria cumprir. Então, assim, ela tem uma progressão rushada, mas o conteúdo dela não é de todo ruim, assim. Exatamente. Porque o que acontece? Já fica claro pra nós o que é um Quincy, porque um dos melhores amigos do Ichigo, que é o Ishida. Exatamente. Ele o carinha do óculos. O carinha do óculos e do arco e flecha. Ele já era um Quincy, então a gente já tem noção o que é. Que são outros tipos de caçadores de espíritos malignos. Exatamente. Assim. E daí a gente já tem também na saga Shinigami um contato com o Getsuga, que tá dentro do Ichigo, e que a gente fica descobrindo que ele é um Quincy, e que o Ichigo, no final das contas, sempre foi humano, Shinigami, Hollow e Quincy também. Tudo ao mesmo tempo. Por causa que o pai dele era Shinigami, que a mãe casado com uma Quincy. Casado com uma Quincy, daí deu churubelas que virou um Hollow junto. A mãe dele foi ferida por um Hollow. Exatamente. E daí ela ia virar um Hollow. E aí o pai só que ela tava grávida, só que daí o pai do Ichigo pegou e fez a mesma coisa que o Ichigo, tirou todo o poder dele espiritual pra com o poder Shinigami dele selar o Hollow dentro, pra ela não virar um Hollow. Então, literalmente, o pai dele era um humano e a mãe dele tinha Shinigami, Hollow e Quincy dentro dele. E daí virou. Mas eu só ia te dizer porque assim, ó... E isso explica todas as transformações do Ichigo. Mas assim, ó, a parte mais legal é que assim, ó, o Ichigo vai ficando mais forte dentro da saga Quincy, mas ele não para pra treinar. Isso é bom, Exatamente. Isso ele vai ficando mais forte
conforme eles vão contando a história e vão explicando como ele vai ficando mais forte. Sim. Isso daí foi o maior acerto. Nem na saga Shinigami teve isso. Tipo assim, ó, eles vão contando a história, que é o que a gente quer saber. Sim. De onde é que veio essas espadas, por que todos eles usam kimono, tem uma piada sobre o kimono também logo na saga Shinigami, que daí o velho olha pro Kenpachi, pro cara do kimono rosa e pro Byakuya e diz assim, ó, vocês não podem deixar o kimono de vocês ser destruído, por que vocês acham que a gente usa kimono? E já fica lá. E daí tipo, o Kenpachi disse que kimono era uma bobagem, que ele lutava sem mesmo, peito aberto, é isso aí. E daí o cara do kimono rosa disse que o kimono era um negócio fashion, legal. E daí o Byakuya disse que era um negócio que a gente paga caro e que não serve também pra nada. Mas a gente fica sabendo de tudo isso. E assim, realmente nessa saga dos Quincy tem todas as explicações, assim, por que a Soul Society é fundada em 13 esquadrões, quem que tá acima deles, porque tem o Esquadrão Zero da vida, que é os secretos mais fodinha lá e tudo mais. Eles explica tudo. Ele abre o livro e, ó, tá aqui, é assim que eu imaginei. Exatamente. E isso é legal, assim, tu descobre realmente coisas que tu já... Lá anteriormente, tu já tava se perguntando, como é que funciona, por que funciona assim? Exatamente. Vamos fazer o desenho, então. O que acontece? Simplesmente desce uma meia dúzia de Quincy no meio da Soul Society e eles passam o carreto em cima dos Shinigami. E daí, tanto que assim, ó, a forma como nos é mostrado, assim, os Quincy, eles têm uns poderes, assim, ó, bem diversificados. Porque eles não são, tipo, eles não são que nem, por exemplo, os Shinigami, que todos têm o Zanpakuto e coisa assim. Exatamente. Os Quincy não têm o Zanpakuto. Eles são humanos, mas humanos Quincy e eles manifestam os poderes deles, não é tipo sendo um Shinigami. Então os Shinigami são tipo, espíritos e tudo mais, que muitos que já morreram e tudo mais, e estão lá pra proteger o mundo espiritual. Os Quincy não, os Quincy são criaturas vivas que têm outro jeito de combater coisa espiritual. É como se eles fossem uns magos, assim, sabe? Porque assim, ó, isso, de novo, na minha cabeça, é um acerto do Tite, do roteiro, que é o quê? Como é que funciona a Soul Society? E como é que funciona os Hollows e como é que funciona os Queens? É uma balança entre os três. O que acontece? Basicamente, os Shinigamis estão ali para combater os Hollows. E os Hollows fazem um equilíbrio porque eles são extremamente nocivos aos Quincy. E os Quincy são fortes logo contra os Shinigami. Então, desce os Quincy ali do meio do nada e pra baixar a porrada. Uma pedra, papel, tesoura básica. Exatamente, uma pedra, papel, tesoura. E daí eles descem na Society e eles passam a porrada geral em cima de todo mundo. Simplesmente descarregam lá e eles batem em Kenpachi, batem em Byakuya, batem no Zaralha 4, até que eles chegam no Capitão Yamato. E aí a gente tem, na minha concepção, a cena que é... Eu sou fã de Bleach, eu quero Bankai. E aí a gente tem pelo menos a Shikai sendo liberada do velho Yamato, até que daí ele, numa luta contra alguns Quincy, ele chega e grita Bankai, e daí ele grita Ruja Ryujin Jaka, e aí a gente descobre que o cara tem uma Bankai em 4 fases, que simplesmente evapora tudo ao redor dele. Porque é de fogo, né? A Bankai, tipo, a manifestação dele é de fogo, tipo, então quando ele pega a Shikai, tudo começa a ficar quente ao redor e tudo mais, e daí quando ele grita Bankai, eleva Exatamente, leva a um exponencial que no mangá, onde, por exemplo, assim, os Quincy, eles simplesmente evaporam, e eles não sabem por que as pessoas começam a evaporar, simplesmente as pessoas somem, porque diz, pelo menos o Yamato, que o fogo é tão completo que ele queima até a existência. Sim. Então, assim, tipo, a gente não vê manifestação do fogo, mas a gente sabe que as coisas ao redor, pelo desenho, as coisas começam a evaporar ao redor dele. É que nem, tipo, fogo... que nem fogo invisível de metanol, pra quem já assistiu corrida de carro, tipo NASCAR da vida, quando os caras começam a pegar fogo e os caras estão lá se debatendo, mas não tem fogo neles, é porque eles estão pegando fogo de metanol, que é uma combustão limpa, então é invisível. Tipo, pelo menos o espectro de luz que
que tu consegue enxergar é muito pequeno. E daí a justificativa do Yamato é tipo assim, a combustão é tão completa que não tem poluição nem visual, nem tipo, não sobra fuligem, não sobra nada. Exatamente. As coisas simplesmente vão evaporando, aí os Quincy são literalmente lavrados pelo velho Yamato, até que tem que chegar o Quincy Lord, que é o Getsuga, que tava também, tem uma manifestação dele dentro do Ichigo e tudo. E aí ele aparece lá e passa o carreto em cima do velho Yamato. A gente fica descobrindo dos 4 potenciais da Bankai dele, mas ele vai lá e arrebenta o Yamato. Só que daí os Quincy também, obviamente, pelo fato do Yamato, digamos assim, aparecer e gritar Bankai, eles foram aleijados, aí os Quincy até chegam num ponto que eles fogem. E aí nós somos apresentados, daí tipo, a Soul Society fica em frangalhos, todo mundo apanhou e tudo. Tá, todo mundo, tipo, tá, a Soul Society que é tipo assim, porque eles têm um trabalho a realizar, digamos assim, eles têm um trabalho burocrático a realizar de cuidar dos halls e dos espíritos e tudo mais, e começa a dar problema, né? Tipo, eles apanharam, um monte de gente levou um tufo, e aí, tipo, eles não estão com dificuldade de se recuperar nessa parte. Exatamente. E daí o novo número 1 eleito vira o cara do kimono rosa, que eu vou tentar fazer esforço de lembrar o nome dele até o final. E aí... eu sabia o nome, eu gostava dele bastante, mas é que é muito tempo. Exatamente. E aí desce o Esquadrão Zero pra baixo. Que daí, tipo, o Esquadrão Zero é quem protege o Rei das Almas. Que seria tipo um deus. Exatamente. Um equivalente, né? E daí eles levam alguns dos personagens, incluindo o Ichigo, pra cima. Levam a Rukia, levam o Kenpachi. Levam os importantes. Levam os importantes pra cima. E aí, nesse meio episódio, nesse meio tempo, assim, a gente fica sabendo por que a Unohana todo mundo se borra. Todo mundo tem medo dela. Porque eles contam, na verdade, a história do Kenpachi, que o Kenpachi perdeu. Existe uma mítica no Bleach que o nome do Kenpachi era Zaraki Kenpachi. Zaraki era um título para o retalhador dentro da sua sociedade. Tá dizendo, o cara, assim, que sangue nos olhos e passava espada em todo mundo. É o cara que, tipo, não tem tempo ruim, ele vai lá e passa a faca. Exatamente. E antigamente, antes do Kenpachi, existia Zaraki Unohana. E daí a gente descobre a Bankai dela, que na verdade a Bankai dela não é nada mais nada menos que a espada dela para de matar as pessoas para que ela picote a outra pessoa infinitamente o quanto ela quiser. É por causa que ela, tipo, para de matar e começa a sofrência, né? Tipo, é tipo de tortura, porque não vai matar a pessoa, mas vai garantir que ela vai conseguir, tipo, retalhar ela o quanto que ela quiser, tipo, ao seu belo prazer. Exatamente. Então é meio que uma ferramenta de tortura mesmo. Exatamente. E daí o Kenpachi começa a treinar com ela. E aí essa galera sobe todo mundo lá pra cima, no Esquadrão Zero. Daí nos é apresentado uns 4 caras principais ali, que é um cara que inventou praticamente as espadas. E daí tipo, daí realmente explica por que a Soul Society é desenhada, baseada no Japão da era Edo, sei lá. Exatamente. Tipo, explica mais ou menos por que a configuração é essa dentro da Soul Society. Daí é apresentado ao cara da água, das termas, que cura eles. Daí é apresentado a menina, a cozinheira e a comida. E aí é apresentada a mulher que faz os kimonos, explica o porquê dos kimonos e faz kimono novo pra todo mundo. E daí é apresentado também ao último cara que, em vez de uma espada, ele tem um pincel. Ok, beleza. E aí nesse intervalo, enquanto a gente descobre, daí o Ichigo vai ficando mais forte, e essa patota inteira dele, da Rukia, de não sei quem, vai ficando mais forte também. Aí quando eles chegam no ponto zero lá, eles descobrem, desce de novo os Quincy com mais porradaria. Exatamente, e aí começa mais porradaria. Aí, na minha opinião, tem
algumas questões assim que ficam legais, porque daí a gente sabe que eles passaram por todo esse processo, com toda essa galera, explica o porquê que eles ficaram mais fortes e tudo, porque eles estão usando kimonos melhores, porque eles aprenderam como funcionam as espadas, porque eles comeram a comida de não sei o que lá, porque eles entraram na água não sei o que lá. Só que daí aparecem uns 15 com os poderes um pouco tanto quanto mais roubado, né? É porque daí, tipo... Power creep, né? Power creep, né? Tipo, tem que dar pano pra manga, porque senão ia ser um tchalau e deu. E aí o Tite, não, quer saber? De quinta não viu a Bankai. Mostra todo mundo. Ele pega e tipo, tava apertando o prazo, ele... Tá, ó, tá aqui, tá todo aí. Mundo. Aí até o Kenpachi grita Bankai, todo mundo grita Bankai de um lado pro outro e tudo. E daí Rukia grita Bankai também, e tu, que legal. E aí o cara do Kimono Rosa grita Bankai, o Kurt Cobain grita Bankai, e todo mundo fica assim, nossa, que legal, você vai mostrando tudo que a gente sempre queria ver, a gente fica naquele mega hype. E o problema é justamente questão de tempo, né? Exatamente. Porque, tipo, tu vê, e esse pra mim é o ponto em que tu mais enxerga, assim, quão rushado foi. Que, tipo assim, em vez de ter toda aquela construção de será que vai, Bankai... E não. Tipo, todo mundo ao mesmo tempo tem Bankai pra ti, pra tua avó, pra tua filha, todo mundo. E aí. E sem, tipo, dar o peso e a importância que antes se dava, né? E aí vem uns 15 que enfrentam essa galera dos capitão essa galera do Esquadrão Zero, e daí o rei dos 15 lá vai lá e enfrenta o cara do pincel, que é pra ser o cara mais forte. Ele simplesmente explode o cara do pincel, e o cara do pincel tem um poder assim, ó, que qualquer coisa, né? Tipo, ele pode apagar palavras, e se ele apaga uma palavra... Apaga o conceito, né? Exatamente. Tipo, e daí simplesmente ele escreve uma palavra que, se toda vez que alguém falar a palavra, ele simplesmente, como ele foi evaporado, ele volta a aparecer ali. Daí tu fica pensando assim, ó. E aí nós temos, na minha opinião, a parte mais difícil da saga Bleach, que é assim, ó. Nós temos personagens muito. Se tu acha que o Naruto é overpower, Jesus. Se tu acha que o Madara é overpower, o lore dos Quincy, ele tem um negócio assim, ó. Toda vez que um Quincy morre, a alma do Quincy sai e vai pro corpo dele. Então ele vai ter o poder. Ele é tipo a amálgama de toda da história dos Quincy, tudo nele. Ele é o conduíte total dos Quincy. E aí o Quincy Lord lá, o rei dos Quincy, ele chega na frente do rei espiritual e ele obviamente vai enfrentar o Ichigo, né? E aí, Jesus, como é que tu bate num cara que vê o futuro, gelo, teletransporte, é super rápido. Ele é tipo... Ele tem os poderes que tu acha que ele tem, assim. Na essa altura, o Tite até não deixa de explicar. Ele faz o que ele fizer. Exatamente. Então, assim, ó... E aí, isso obviamente a gente sabe que é um problema, porque ele tinha que rushar a história, ele tinha que terminar, e não interessava... Eu só acho que ele não precisava ter botado esse negócio, assim, que ele sugava todos os poderes dos caras. Mas eu acho que talvez, tipo, ele queria botar isso, ele só não conseguiu desenvolver, né? Isso a gente nunca vai saber, infelizmente. Porque puxar autor é foda, né? E aí, antes, numa luta do Aizen que se desenvolvia em 15 mangás, se desenvolveu em 3. E assim, ó, quando eu digo 3, é assim, tipo, 2,5 pra luta e meio mangá pra dizer o que aconteceu depois. Que é tipo o epílogo, assim. E aí, tá bom, todo mundo já sabe, o Ichigo vai lá, baixa a porrada no cara, desce o sarrafo, e daí a galera quer que ele se torne o novo rei espiritual. Ele diz que não. Ele quer ser humano. Exatamente, ele volta pra terra. Casa com a com a Unohana. Com a Orihime. Água com açúcar. Tipo, todas as pessoas que se importavam com romance dentro de Bleach que eu conversei, todo mundo falava que bosta. Mas... simplesmente assim, ó, literalmente, em 3 páginas, aparece ele em casa, daí dá a entender que ele tá casado com a Orihime, que ela vai ter um bebê, e que daí... Eles vão ter filho. Exatamente, que os amigos estão ao redor, é isso aí, e o mundo espiritual tá legal, show. E tá tudo certo, tchau e benção. Acabou, valeu, é isso aí, Bleach. Bleach terminou. Terminou. É bem rushado, né? Exatamente. Meio triste, porque, tipo, é uma história que tu
tu vê que tem pano pra manga, sabe? Tu vê que dá um caldo. Mas o caldo não cozinhou, porque tem que entregar em tantos meses, porque a popularidade caiu. Caiu ainda, tipo, não ajudou o Fullbringer, não ajudou nada com as vendas e com coisa. Aí a gente na verdade não tem como pesar, né? O que foi o mais difícil? O que causou a queda? Se foi a história ruim ou a repetição dessa fórmula do Sony? Eu acho que acabou sendo uma repetição um composto de várias coisas, né? Tipo, a repetição da fórmula do Ichigo ir, apanhar, treinar, ganhar, que tipo, repetiu 3 vezes da forma exatamente igual, sabe? Os amigos dele. Os amigos que tanto faz, tanto fez. Estão lá só pra segurar pra peso de papel. E também esse negócio de, tipo assim, os filler ruins. Os filler terrível. O Fullbringer realmente é um filler. É tipo, não existe, sabe? É um filler pro Ichigo recuperar os poderes. Recuperar os poderes. É uma desculpa pra ele recuperar os poderes. Eu acho que até que talvez porque assim, isso é uma coisa que eu imagino às vezes nos mangá, e já saindo um pouco de Bleach, falando de mangá de modo geral, que os autores eles planejam a história até um ponto, eu acho que eu vou acabar mais ou menos aqui. E daí, tipo, eles estão chegando lá, e daí eles veem, mas ainda tá fazendo sucesso, e a editora ainda vai pedir mais coisa. Então eles têm que dar um jeito de contornar a coisa. Porque se tu pensar que se tu deletasse Fullbringer pra frente, seria um arco fechadinho, entendeu? Concordo. Tu derrotou o vilão mais poderoso, tá certo. Tem que reconstruir o cara. Mas agora ele vai deixar de ser um Shinigami, ele vai ser um humano normal, vai voltar à vida escolar dele, blá blá blá. Terminou, tipo, foi um arco de personagem que foi e voltou, entendeu? E eu acho que talvez... Uma coisa que sempre me lembro é Death Note. Death Note também tem isso. Também tem aquele negócio que foi até o L, daí o L morre. Não, mas peraí, tem que ir mais um pouco e daí termina, entendeu? Porque tem que dar uma sambada ali no finalzinho. E eu acho que foi isso que aconteceu com o Tite. É legal porque apresenta um monte de informação na coisa dos Quincy, mas como é rushado e blá blá blá, perde um pouquinho a qualidade. E daí, tipo, como tipo, chegou no ponto em que ele perde os poderes, e daí tem toda aquela ceboseira de Fullbringer, não ajuda, né, cara? Não ajuda, porque, tipo assim, além da parada de repetitiva, agora tem uma pá de personagem que tu não se importa nem um pouco com eles, os vilão tanto faz quanto tanto fez, o poder novo do Ichigo de Fullbringice tanto faz quanto tanto fez também, entendeu? É só justificativa pra ele poder voltar a interagir lá com a Soul Society. Então, assim, eu acho que assim, foi um composto de tudo, mas acho que Fullbringer tem peso tem caroço nesse ângulo aí, porque Fullbringer ninguém gosta, cara. Eu não conheço ninguém que gosta da saga. Porque daí o que nos Pra te ter uma ideia, eu até tinha esquecido da existência. Eu apaguei da minha memória quando tu falou que tu... não, agora vem a saga... Eu achei que tu tava falando das do Quincy, mas realmente, Fullbringer... Porque que daí, assim, ó... Zero. Pro pessoal que tá aí em casa... Assim, ó, Bleach, ele chegou lá, sabe? Sim. Eu arrisco, assim, que não tipo, sei... Vale a pena assistir, vale completamente a pena assistir. É uma obra que marcou a história e momentos memoráveis. Tipo, a jornada total vale a pena, sabe? Tem defeitos? Tem, mas... Os defeitos... O que eu queria resumir, assim, os defeitos puxaram a obra pra baixo, no final das contas. Por exemplo, o Naruto conseguiu, mesmo com defeitos, se segurar até o final. Ele conseguiu malabarizar os defeitos um pouco mais suavemente do que o Bleach conseguiu, né? Exatamente. E eu acredito que o Bleach encerrou porque não conseguiu malabarizar os defeitos. Eu acho que foi isso mesmo. Isso. Mas então, comenta aí se tu
concorda, discorda, provavelmente alguém vai discordar e vai achar Fullbringer a melhor saga de todos, vamos ver. Mas, enfim, comenta aí o que tu acha sobre Bleach, conhece, provavelmente conhece porque é uma obra bem expressiva. Se tu curte, se tu já assistiu, quer assistir, vai voltar, a gente esqueceu de comentar, vai voltar, vai ter vai ser concluída a adaptação em anime, porque o anime foi cancelado. Foi na saga Fullbringer que ele foi cancelado? Sim. Foi, pois é. Ele foi cancelado e aí agora ele vai retornar pra terminar a história inteira. Todo mundo na torcida pra que consigam, tipo, dar uma tipo, desruchar a história dos Quincy pra dar a carne necessária. Que eu tô esperançoso, pra falar a verdade, porque todo mundo ama Bleach. Sim. Tipo, todo mundo tipo, tem aquele lugarzinho especial no coração pra Bleach. Então, vai sair, comenta se tu tá interessado em assistir, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal. Quer falar alguma coisa? Até a próxima. Até mais.